Tenho amigos, casais que tretam toda semana. Toda semana briga sei lá, o cara, sei lá, deu um peido e eles brigaram. Eu não sei o que, brigaram. E tem outros casais que não brigam quase nunca. Então, assim, isso, às vezes as pessoas estão 2, 3, 4, 10, 20 anos juntos brigando toda semana e é assim que eles gostam de se amar. Então, assim, não cabe nós, fotógrafos, tentar mostrar a forma certa de se amar, não. Porque não existe forma certa. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e tô aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia. É só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descunspica o que anda complicado para você. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descunsplicando. Tipo assim, vamos supor, a menina ou o rapaz fez aquela merda. Tipo assim, não é tretinha, mas aquela merda. Como é que a gente se comporta para poder fazer o ensaio fotográfico? A gente troca uma ideia antes. É claro que a gente sempre troca uma ideia, né? Só que a gente troca uma ideia um pouco mais profunda ou a gente vai fazendo as fotos até o clima, digamos assim, voltar ao normal. Enfim, eu quero. Que tipo de treta você está se referindo? Treta, sei lá, alguma treta entre casal que o cara, não sei, cometeu alguma coisa de errado, não sei, entendeu? Tipo assim, tá aquele clima complicado entre os dois. Tipo assim, você sabe que um não quer olhar na cara do outro e tal. É casal, tipo, é treta de casal, entendeu? Exatamente, é uma discussão entre eles, uma coisa assim, que, tipo assim, no dia do ensaio, você, como fotógrafo, nota que não tá legal entre eles. Eu gostaria de saber para você, saber com você, se eu lá na situação, como é que eu devo reagir a isso tudo? Se eu começo a fotografar, a tentar direcionar e Ó, tal. vamos lá. Quantas opções você tem para fazer? E vamos lá, vamos por partes. É, o que você pode fazer? Tentar apaziguar? Não. Não. Quer dizer, eu sou fotógrafo, eu não sou apaziguador de briga de casal, não. Então, Ou sim, eu não vou me meter no meio dessa parada, não. Já dizia uma parada, não é? Em briga de que não se enfia a colher, não sei. Minha mãe que fala uma e parada assim, não sei. mulher não se mete a colher. É, uma parada assim, né? Então, enfim, eu não vou me meter no rolê, não, tá? A única coisa que eu posso fazer é fotografar. Então, por exemplo, vai lá e fotografa, velho. Ó, vai lá e fotografa e não julga, porque pode ser que essa briga pra você é o normal deles. Ó, tem casais que se Uhum. amam diferente. Então, por exemplo, ontem eu fotografei um ensaio de casal que inclusive a gente não postou os stories, tem que falar com a Diana pra ela postar, foi esquecido ontem, foi correria. A gente fotografou um ensaio de casal gay, duas meninas, uma inclusive aluna do Poder da Autoria e tal, muito massa, foi muito legal. Mas o que acontece? Por exemplo, eles têm um estilo de se amar, de fazer a parada acontecer. Eles não estão acostumados a ter toques em público. Então, por exemplo, eu fazer uma foto delas duas caminhando de mãos dadas, ou delas duas super namorando ali, não foi fácil, não. E por quê? Porque não é elas. Então, assim, por que eu vou ficar insistindo numa coisa que não é elas? Não é o jeito delas se amarem. Elas se amam de outro jeito. E eu preciso, como fotógrafo, mostrar esse outro jeito dela que elas se amam. Então, um casal brigou, tretou. Ó, tenho amigos, casais que tretam toda semana. Toda semana briga sei lá, o cara, sei lá, deu um peido e eles brigaram. Eu não sei o que, brigaram. E tem outros casais que não brigam quase nunca. Então, assim, isso, às vezes as pessoas estão 2, 3, 4, 10, 20 anos juntos brigando toda semana e é assim que eles gostam de se amar. Então, assim, não cabe nós, fotógrafos, tentar mostrar a forma certa de se amar, não. Porque não existe forma certa. Existe a forma deles. E eu, como fotógrafo, tenho que fotografar o quê? Como eles agem. Então, assim, rolou uma treta? Então, cara, brinca, dá de boa, tenta fugir do assunto, tenta esquecer essa parada e faz o teu trabalho. Por isso que eu acredito na técnica. Técnica. Técnica, técnica. Eu me seguro na técnica. Então, assim, técnica de direção. Então, assim, bota a mão aqui, faz isso, faz aquilo, vai na técnica, não vai no amor, não vai no sentimento, não. Vai na técnica, velho. Porque nessa hora esquece amor, esquece sentimento, esquece o caralho. Vai na técnica e faz um ensaio. Massa, tecnicamente.
Ou seja, posa eles direitinho, dirige eles direitinho e talvez e volta para casa de novo. Aqui, ó, conecta com o que eu estava falando antes. Não tornando isso uma regra. Talvez seja uma exceção. Eu fotografei, ó, eu devo ter muito mais de 2 ensaios na minha carreira. Já lidei com brigas, tipo, que eles brigaram indo pro ensaio, dentro do carro indo pro ensaio. Já tive. Mas não sei se deu 5 dessas 2.000. Então, ó, parei de botar em porcentagem. É baixíssimo. Então é o tipo de coisa que diz assim, tá, beleza, eu fiz o trampo que tinha que fazer e tá tudo certo. Não foi o melhor ensaio da minha vida? Não, talvez não. Mas também não é culpa minha, né? Também não é sempre eu fiz o meu melhor. Então, assim, cara, nesse momento, não torna a exceção uma regra, né? E, te gruda na técnica. Vai na técnica que deixa ele se acertar e depois em casa. Não tenta te meter no meio que vai sobrar pra ti, velho. Você comentou nesses dias aí que usava o 3D, cara. Por que tu usa o 3D? Vamos lá. 3D do quê? Do foco. 3D do foco. Por que eu uso 3D? Sim, porque você tinha comentado, agora vem um agradecimento. Você tinha falado de colocar o foco para trás da câmera, foi ótimo, maravilhoso, estou usando. E depois você soltou aí em outra live que você segura, ele passa para contínuo, solta, passa para single. Cara, eu fiquei no outro dia, depois que eu escutei isso, fiquei no outro dia aplicando, porque eu clico muito criança, tenho minha filha de 2 anos e também eu faço festas infantis. Então, sabe como é que é criança, né? Tem que ser contínuo. Total. Caraca, bicho, o dia todo, falei, cara, que massa, cara, segura o botão é contínuo, larga o botão é single. Falei, que porra é essa? Que magia é essa? Mano, segura essa. No dia que eu me dei conta disso, eu me senti o cara mais inteligente e o mais burro da face da Terra. Porque mais inteligente porque, cara, como é que ninguém me falou isso? Como é que ninguém me explicou isso? Como é que ninguém me ensinou isso, né? Olha, eu sou um cara que estuda pra caralho, que fez workshop pra caralho. Nunca ninguém me ensinou isso. Então, quando eu descobri isso, eu disse, cara, eu sou muito inteligente. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, eu sou muito burro. Porque, cara, é tão óbvio. Só que o óbvio, às vezes, a gente não se dá conta do óbvio, né? Então, para quem não tá entendendo, eu já chego no 3D. Mas para quem não tá entendendo, eu sempre sou defensor do foco botão de trás. Não porque eu gosto, é porque é melhor e ponto, acabou. Não existe discussão. É melhor, tá provado por Deus e o mundo que é melhor. Tem o cara que teima, que não quer, tá tudo bem. Mas é a mesma coisa que eu vou dizer aqui, ó. Para dirigir diariamente é muito melhor câmbio automático. Vai ter gente que vai dizer que não é. Então, assim, paciência. Agora, vamos lá. Pega só. Quando você está fazendo foco no botão de trás, quando você coloca no contínuo, você fica pressionando o botão na câmera e ele fica contínuo. Beleza, tá, então tudo bem. Então você vai mais perto, vai mais longe, a criança chega mais perto, mais longe, e ela vai mudando, você fica com o botão pressionado e o foco vai acompanhando isso. Simplesmente animal. Mas Robson, quando eu quero focar, por exemplo, no canto da foto para reenquadrar, não dá para fazer o contínuo, porque tu foca lá e quando tu reenquadra, o contínuo vem junto. Então o que acontece? Eu me dei conta que eu posso usar o contínuo, botar para o lado, focar, solto ela e ela fica como um single. Então isso é sinistro. Agora, por que o Kunz usa 3D? Se usa Nikon ou Canon? Nikon. Então tá. Ó, tem uma trocadinha, 7.000. Qual é que é a sua câmera? Uma 7.000. 7.000, tá bom. Olha só, o 3D, você já usou ele, sabe como funciona? Não, eu tô querendo, depois da tua dica, eu tô querendo me adaptar a ele. Então tá, ó. Então segura essa que essa vai ser melhor ainda. Bota o seu celular um pouquinho para cima para mim poder te ver. Essa aqui vai ser melhor ainda, essa sacada. Olha só. O contínuo, você coloca... Vou botar aqui no exemplo, tá? É como se eu fosse estar focando só num ponto aqui, ó, bem no meio desse quadradinho aqui. E aí, quando eu saio para cá, o que acontece? O foco vai lá para trás, certo? Isso. Tá. Isso. Quando a gente usa o contínuo 3D, o que acontece? Vai fazer o foco no meu nariz, tá? Só para usar de exemplo. Quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu fizer isso aqui, o foco, ao invés de ir lá para trás, ele vem junto comigo aqui. Se eu venho para frente, ó, aqui, ele vai junto. Eu percebi isso. Se eu andar, ele anda junto. Ó, sinistro. E ele fica dançando, né? Nas pontinhas, dependendo se tu ativar, eu ativei a porra toda. Aí tem muito ponto,
Aí ele fica ali. Aí tu vem pra cá, ele fica ali. Aí Isso, vem pra cá, ele fica ali. funciona assim, Alex. Funciona mais ou menos assim. Você foca e ele pega, porque a câmera não vê colorido não, ele vê preto e branco, né? Ele vê tons de cinza. Então ele pega esse tom de cinza que tem no meu nariz e no meu óculos e tenta seguir esse tom de cinza. Então ele vai tentar seguir, se eu mudar de lugar, ele vai correndo atrás, vai seguindo ele. Ah, mas Robson não é perfeito. Ainda não é perfeito. E ele dá umas vaiadas, ele se perde um pouco. Mas quando a gente vai se acostumando a entender como ele entende, como ele pensa, a câmera pensa, a gente consegue ir ajudando ele. Então, por exemplo, a D7000, a D7100 já é melhor, a D7200 já é melhor. Eu comecei a usar ele na D700 e era bom. Na D750 ele é bem melhor. Agora eu uso ele na Sony A7 III. Ele ainda é melhor ainda. Ou seja, à medida que as câmeras novas vão chegando, eles vão melhorando esse foco contínuo 3D e cada vez vai melhorando e vai ficando melhor mesmo. A Canon, por exemplo, nas suas câmeras de algum tempo atrás, não tem o 3D. Agora, nas câmeras mais boladonas, nas mais caras, nas mais topzera da Canon, está começando a vir. Então, assim, é uma coisa que é uma tecnologia, de certa forma, ainda meio nova. Então, tudo que é meio novo pode ser, às vezes, muito bom, transformador, mas ela tem que melhorar. Né? Assim como quando começou a aparecer o carro automático, né? Marcha automática de um carro, ele era legal porque não precisava fazer, mas não era tão econômico, tão inteligente, ele se perdia, errava às vezes. Hoje você pega o câmbio, por exemplo, do meu carro, é absurdo, tem, sei lá, 7, 8 marchas e você nem nota que ele faz marcha, é sensacional. Eu também tenho automático, À medida que a tecnologia vai se afirmando no mercado, ela vai melhorando muito. Sim. Então, cara, já começa a usar. Que massa que você está usando o botão de trás, que massa que você já está usando foco contínuo, sem precisar botar ele no single, só com o dedo você torna single ou contínuo. Agora você tem que usar o 3D. Aí você vai assim, ó, cara, é muito massa. É muito massa. Eu tô começando. E comigo é muita criança, muito movimento, sabe? Movimento decisivo ali, criança correndo cambalhota rápido, tu tem que tá ligado e ele rapidinho ele já faz por ti, larga o dedo num contínuo. Pô, é muito foda, cara. Que massa. Aí valeu mesmo pela explicação, pela dica e pela explicação do 3D. Agora eu vou começar a tentar me habituar no 3D. Eu me habituei a colocar para trás, por que eu não vou aprender, porra, no 3D? Essa porra vai ter que estar na cabeça. Eu vou te dizer uma coisa, o mais difícil você já fez, que é botar o foco para trás. É mais difícil no sentido de adaptação. É difícil se adaptar. No mesmo dia, mas no também mesmo depois dia, é surreal. No mesmo dia, Coins, não tem essa, cara, no mesmo dia. Que massa. Cara, eu joguei pra trás, isso é vida, irmão, isso é vida. E queria saber se você tem uma espécie de roteiro, para que você meio... Eu sei que as coisas em ensaio também vão acontecendo e tal, e a gente, lá na hora, às vezes tem umas ideias que estrala na hora, assim. Mas eu queria saber se tu tenta seguir um roteiro, e é isso. Tá, vamos lá. Roteiro para quê? Existem várias possibilidades de roteiro. Em que sentido você se refere? Ah, certo. Assim, se tu tem em mente que tu quer... eu tenho que ter algumas fotos do casal de longe, depois eles vão se aproximando como casal, eles ainda não beijaram, aí a partir do momento vai começar a esquentar, e aí pode ser que beije e começar a apertar aqui, apertar ali. Depois eu quero eles correndo, esse tipo de roteiro, entendeu? Ou se tu só vai e deixa fluir. Então vamos lá, boa pergunta, é um meio termo de tudo isso. Por quê? Eu tenho um roteirinho que eu sigo, eu sou um cara do backup, tá ligado? Eu sei da minha responsabilidade, eu sei o que as pessoas esperam de mim, eu sei tudo isso. E ao saber tudo isso, eu vou com muita responsabilidade para o ensaio. Então, em caso de tudo errado, eu tenho o meu feijão com arroz, onde eu vou, enfim, suprir as necessidades do meu cliente. Então, existe esse plano de backup. Mas eu não ativo ele normalmente, não. Porque eu não quero só fazer as pessoas, sei lá, só suprir a necessidade delas. Eu quero que elas saiam de lá com um ensaio completamente diferente de todos que eu já fiz. Para elas e para mim mesmo. Então, o que acontece?
eu começo com um feijãozinho com arroz no sentido de fotografando um pouco mais de perto, né? Então, primeira coisa que eu faço é, eu não sei se você acompanha, quanto você acompanha ou não, mas eu me agarro muito na técnica. Muito na técnica. Muito. Técnica de tudo. Tudo eu criei técnica. Tudo. Posar tem técnica, dirigir tem técnica, composição, luz, tudo é técnica. Assim, eu sou muito técnico nessa parada para cada vez ser mais humano quando eu tô com a técnica resolvida. Então, por exemplo, normalmente eu começo com a técnica muito resolvida, ou seja, uma luz simples e uma composição simples. Então, essa é a minha regra. Sempre vou começar um ensaio com uma luz simples e uma composição simples. Por quê? Porque o mais complexo no início de um ensaio é eu me conectar com as pessoas. Eu me conectar com elas e conectar a elas. Então, as primeiras poses é um pouco mais, né, é mais difícil, as primeiras direções é um pouco mais difícil. Então, eu simplifico tudo. Simplifico a luz, simplifico a composição, simplifico o posicionamento também e simplifico a direção. Ou seja, eu começo fazendo feijão com arroz. E à medida que eu vou me conectando com eles, eu vou fazendo essas mudanças que se refere antes. Eu não tenho uma ordem, porque, por exemplo, vou te contar um caso. Eu fotografei sexta-feira um ensaio em Gramado, um ensaio gay, de duas meninas. E tá tudo bem, só que elas namoram há um tempo, não tanto tempo assim, e elas ainda não têm o hábito de se tocar em público, de se dar a mão, de se encostar. Elas ainda não estão com isso muito bem resolvido nelas. E tá tudo bem. Então, por exemplo, elas não queriam, e dava para sentir que elas tinham vergonha para fazer fotos muito próximas. Sacou? Tipo, fotos muito perto, fotos, sei lá, de mãos dadas caminhando, não era a vibe delas nesse começo. Então, o que acontece? Eu normalmente começo mais conectado. Porque quanto antes eu conectar, melhor vai ser o meu ensaio. Mais tempo de conexão eu tenho, e isso me agrada bastante. Porém, nem todo casal é igual. Então, por exemplo, nesse ensaio eu comecei diferente um pouco. Eu comecei fazendo fotos mais descontraídas, mais brincando mais, gargalhando mais, se distanciando um pouco mais, porque eu preciso me conectar a elas. Para me conectar a elas, eu preciso entender e facilitar a vida delas. Então, nesse momento, eu mudei. Né? Então, sexta-feira eu meio que mudei a lógica do ensaio. E terminei o ensaio, que normalmente é muito mais solto, eu terminei o ensaio muito mais romântico. Por quê? Porque até o final do ensaio eu fui conseguindo trazer um pouco disso, que por mais que eles tenham vergonha nesse momento, não sei se é vergonha a palavra, mas né, tem seus receios, eu tenho certeza que logo depois elas vão gostar muito dessas fotos. Sabe, vai ser muito importante para elas essas fotos. Então eu fiz algumas, mas ao invés de fazer no começo, eu fiz no final. Então assim, eu não tenho um roteiro, como tu me perguntou, mas eu tenho um princípio que eu preciso na minha cabeça. Eu preciso mostrar esse trabalho da forma mais completa possível. Eles mais calmos, elas mais sérias, as pessoas mais sorrindo, as pessoas gargalhando, brincando, correndo, caminhando, sentado. Então eu preciso ter uma variação muito grande. Agora, como eu vou seguir esse roteiro, cara, aí é perigoso demais a gente padronizar as pessoas. É tipo você chegar num vendedor e dizer assim, você tem um padrão de atendimento? O cara tem um plano. Ele tem um plano, mas ele não consegue usar este plano para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que vão comprar com mais calma, tem tempo, tem outros que querem comprar um pouco mais rápido. Então, assim, a gente tem que ir se moldando, se adaptando. Então, assim, eu me adapto muito rápido. Né? Tem uma frase do Darwin que eu gosto muito, que não é o mais forte, quem sobrevive não é o mais forte, nem o mais inteligente. É mais ou menos assim, né? E sim o que melhor se adapta às mudanças. Então, assim, quanto mais eu me adaptar, quanto mais eu conseguir me conectar com as pessoas que eu estou fotografando, melhor. E talvez, pega essa. Você já fez um ensaio gay? Não. Não, então tá, talvez seja esse o motivo de muitos trabalhos de ensaios gays e casamentos, inclusive, eu estar fechando. Estou fechando bastante esse tipo de trabalho. Por quê? Porque talvez essas pessoas conseguem perceber como eu me adapto e essa adaptação faz com que elas confiem em mim. Sacou? As pessoas confiam em mim. Então, entendi. É mais ou menos essa ideia. Minha dúvida é o seguinte: na hora da exportação das fotos,
tem alguma configuração que mude para poder salvar as fotos para postar nas redes sociais? Ou você salva tudo do mesmo jeito para entregar para o cliente? Ou nas redes sociais, tem alguma configuração que dê para deixar a foto um pouco mais leve para postar no Instagram, por exemplo? Total, boa pergunta. É uma pergunta que eu ouço bastante a galera fazendo aí nos directs da vida. E sim, existe, tá? Se você der um Google, botar essa pergunta no Google, você vai ver que cada mídia tem um tamanho que ela prefere. Então, o Instagram, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas existe os tamanhos ideais para publicar no Instagram, né? O Instagram mesmo diz quais são. O Facebook também diz quais são, né? Eu não sei se você tem um site ou não, mas no seu site, provavelmente eles também vão te dizer qual é. Então, o que acontece? Como eu, Robson, não sou assim, eu prefiro, eu gosto muito dessa frase, melhor feito do que perfeito. Às vezes, quando a gente quer tornar tudo muito perfeito, a gente começa a aumentar demais o nosso processo, assim, dificultar o nosso processo. Então, eu simplifiquei o nosso processo. Então, para o meu cliente, vai 2 tipos de arquivo. Primeiro, o arquivo em alta, ou seja, isso é exportando o arquivo original do meu RAW editado, exporta para JPEG no tamanho original, e tá tudo certo. Segundo, eu exporto tudo em 1280 pixels de lado maior. Por que isso? Porque na época era o que o meu site pedia, e então 1280 pixels de lado maior, a gente faz isso e coloca meu nome por baixo, cria uma tarja branca por baixo da foto e cria ali o meu nome e o ano que foi feita essa foto. E manda isso para o cliente. Para publicar no Instagram, Facebook, eu faço da mesma maneira, só que sem essa borda branca. Então a gente exporta no mesmo tamanho, 1280 pixels, se eu não me engano, 1280, 1250, não me recordo, de lado maior, e a gente publica, isso é perfeito para o meu site, e as fotos que eu publico no Instagram e as fotos que eu publico no Facebook, normalmente são as mesmas fotos que eu já publiquei no site. Então, para a gente não precisar exportar de novo, não dar um trabalhão, a gente exporta tudo num formato só. Não é o ideal, para pro Instagram, se eu não me engano, alguém está falando que quer 1280 por 720, tem mais tamanhos ideais, é só botar no Google aí. Mas eu faço o meu que é padrão para tudo. E dá certo, funciona muito bem. Fica um tamanho de arquivo leve, o Instagram não tende a comprimir ele muito, e dá certo. E a nitidez está super, super ok também. Então eu costumo fazer assim mesmo, sem muito mistério não, tá? O que você pode fazer ainda também é passar no JPEG Mini, para reduzir um pouquinho o tamanho do arquivo, não o tamanho em dimensões, tamanho em megabytes. Também é uma coisa legal de se fazer. Eu costumo fazer também. Então, assim, qual o tamanho você costuma fazer? Não, geralmente, quando eu vou exportar, que agora eu tenho que ver aqui no Lightroom, só para poder lembrar. Acho que não vai daqui, o computador tá muito lerdo, não vai coisar. Mas, geralmente, na hora de exportar, eu não mexo naquela configuração tipo de largura e altura, eu deixo sem marcar nada. Eu só boto a qualidade lá em cima em 100 e embaixo tem negócio de 250 dpi, se eu não me engano. E aí eu boto 250, 300 e salvo tudo assim. E geralmente a foto fica muito grande. Tá, exatamente. Assim, você tá fazendo uma lambança. Tá? Você tá fazendo uma lambança. Primeiro, vamos por partes. Ó, DPI funciona mais para essa parada de impressão. Isso quer dizer o quê? O ideal, na maioria dos laboratórios, a maioria, não todos, mas a maioria dos laboratórios usa o 300 dpi. Então eu uso 300 dpi ao exportar o meu arquivo em alta. Beleza? Então 300 dpi. Eu não coloco em 100% não, porque dizem as línguas aí que acima de 70, 80 não muda nada no arquivo, só muda o tamanho, o peso em megabytes. Eu vou te confirmar agora já, tá? Tô abrindo meu Lightroom enquanto tô falando com você, tá bom? Eu também tô tentando abrir o meu aqui. Agora vamos lá, só presta atenção aqui, não precisa, concentra aqui porque essas coisinhas a galera mistura muito, não sabe o que é DPI, mistura toda essa parada e vira esse embananamento todo aí. Então o que acontece, tá?
Só me dá um minuto. Dou até 2. Vamos lá. Os arquivos estão ausentes aqui. Espera só um minuto. Então tá bom. Vamos lá. Na hora de exportar os arquivos, eu vou mostrar para você. Botei uma foto aqui para exportar. Então o que acontece? No Lightroom, né? Então o que eu faço? Robson. Então eu coloco numa pasta chamada Originais normalmente, mas isso é detalhe. Não renomeio, porque já está renomeado. O vídeo também não tem nada, deixa eu até reduzir essa parada. Aqui, configuração do arquivo. Então, JPEG, espaço sRGB, né? Qualidade ali que eu... 90, tá? Aí eu boto em 100. Aí por isso que o arquivo está ficando muito grande. As pessoas dizem que pode colocar até 88 aqui, tá? O ideal seria 88 a 90. Eu botei um pouquinho a mais, tá bom? Então, eu botei 90. Aqui eu não coloco a dimensão, porque é um arquivo em alta, então ele vai sair do tamanho que ele existe já, com 300 pixels por polegada, 300 dpi, beleza? Para impressão esse é o ideal. Aí eu boto 250 geralmente. Tá, então bota 300, tá bom? Isso aqui é para quando a gente está exportando em alta, originais em alta, não para impressão, beleza? Então, eu removo as informações pessoais, barará, tá tudo certo. Não boto marca d'água e tá tudo certo. Isso aqui é o originais, beleza? Agora eu vou pegar o meu... eu faço tudo pré-definições, tá vendo? Depois eu venho aqui no blog. Isso aqui é pro blog, que vai ser pro Instagram também. Então, o que acontece? Pasta, blog, beleza? Vamos seguir todas elas de novo. Não renomeio, tá vendo? Olha só aqui o tamanho agora. Agora eu coloco em Adobe RGB, porque no Instagram... Para rede social. Exatamente, não muda. 90 ainda, tá vendo? Mesma coisa. E aqui o que eu mudo é o seguinte, redimensionar para aresta longa 1280 por 72. Por que 72, Robson? Porque as telas dos nossos computadores só tem 72 dpi. Do celular e tal. Então, o que acontece? Não adianta você fazer mais DPI se ela não lê tudo isso. Então, eu só deixo o arquivo mais pesado, mas não muda nada no arquivo. Então, eu te aconselho você colocar em 72, isso para a internet. Tá? Então, internet, computador, 72. Beleza? Então, é isso que eu faço. Tá? Por que eu coloco 1280 e não 1080 como o Instagram sugere? Então, vamos lá, de novo. O Instagram sugere 1080, se eu não me engano. Ou depois 2000 e não sei quanto lá. Por que eu coloco 1280? Porque no meu site, 1280 fica perfeito. Então, eu estou fazendo para o meu site e uso isso também para o Instagram. E no Instagram, esses 280 aí, esses 200, não muda quase nada. Então, para mim, ao invés de fazer 2 vezes o processo, eu faço uma vez só. Tá bom? Então, 1280, ou então você pode colocar 1080 pixels, tá bom? Aqui eu coloco, como é para não vai ser impresso, é só para o computador, eu coloco nitidez de tela com intensidade alta. Tá bom? Depois... Isso aí, geralmente eu não mesmo, deixo igual. E depois eu removo aqui as informações pessoais, local, removo um pouquinho isso aqui. E é isso, basicamente isso. E aí depois eu tenho aqui, ainda, se quiser, eu tenho as amostras, que daí é para o meu cliente. Aí tem uns outros esquemas muito loucos aqui, que eu preciso, que aí também é I80, sRGB, aresta longa 1280, 72, nitidez para coisa. E aqui eu tenho o Mogify, que é o meu, que é a minha, sei lá, marca d'água, como dizem, né? Como falam. Marca d'água, na verdade, não é uma marca d'água, porque eu não coloco em cima da minha imagem, não. Eu coloco assim, tô com ela aqui, eu vou mostrar para você. Eu coloco assim, Eu já vi nas fotos que você posta. Isso mesmo. É aquela marquinha branquinha. Isso mesmo. Aqui tá a foto original, eu boto um pedaço a mais. Então vai aqui o meu nome e vai aqui o ano que foi feito dessa foto, com o copyright. Então é assim que eu faço. Então, cara, é basicamente isso. Toma cuidado com uma coisa, Priscila. Vamos lá. Cuidado com uma coisa, Priscila. A galera mistura. Então, uma coisa é a impressão, outra coisa é a tela. Então, não faz as duas coisas iguais. Você viu no meu Lightroom que eu criei 2 presets iguais. Então, eu não preciso toda vez mudar. Quando eu abro o meu Lightroom ali, clico em exportar, eu já tenho
algumas configurações prontas para exportar. Você tá vendo? Ó? Tem algumas configurações prontas aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Pré-definições do usuário. Então, ó, se eu quero original, se eu quero site, se eu quero as amostras com o meu nome, com o nome da criativa. Tá tudo aí pré-pronto. Então, eu decido, só dou um clique e não preciso nem revisar. Porque eu dou um clique ali e eu sei que tá tudo certinho. Então, assim, toma cuidado com isso. Então, memoriza uma coisa. Tela, quando você for usar para a internet, DPI quanto? 300. Não, para tela. 72. 72, eu anotei aqui no Tá. caderno. Para impressão, quanto? 300. Isso mesmo. E ó, para impressão, não limita o pixel, o tamanho do pixel, deixa ele em aresta mais longa, tá bom? Sim. E para internet, eu te aconselho, para Instagram, 1080. Mas dá uma olhada no Google e coloca aí, dimensão ideal. Ó, tô colocando, eu botei aqui no Google e ele tá me dizendo que é 1080 pixels de lado maior. Então, aqui tem um guia completo, 2020 aqui. Então, você tem bastante coisa aí, porque eles vão mudando. Mas eu acho que 1080 é o ideal, tá bom? Então, te aconselho a fazer isso. Isso vai te ajudar bastante no processo de postagem. Porque, assim, quanto você está postando todos os dias? Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descunsplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descomplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descomplicando.